Bom dia, hoje são 23 de março de 2014, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo 100% verdade. Quando digo que ateísmo é 100% verdade, provo facilmente. Ateísmo não é, como muitos dizem erroneamente por aí, e até de má fé, não é filosofia. O ateísmo não é uma corrente filosófica. Ateísmo não é também um sistema econômico, não é também um sistema político. Isso aí é comunismo, isso aí é socialismo e não ateísmo. Muitos, entre aspas, teólogos, por aí, até na internet, confundem ateísmo com comunismo, ateísmo com socialismo. Isso é de má fé e às vezes por pura ignorância. Ateísmo é tão somente a descrença em deuses e nada mais. Nada mais. Vamos provar? Procure um dicionário da língua portuguesa, qualquer um. Aurélio Buarque de Holanda. Abra o Aurélio, dicionário, e veja lá a palavra ateísmo. Abra o dicionário do Michaelis e veja lá a palavra ateísmo. Abra o dicionário do Ruais e veja lá a palavra ateísmo. Ateísmo é tão somente a descrença em deuses. Nada a ver com filosofia, com sistema econômico, com sistema político, nada a ver com socialismo, nada a ver com o comunismo. Ateísmo é a mera descrença em deuses. E só isso, nada mais. Veja a palavra ateísmo. Como é que ela é formada? Você tem o nome ateu. Como é que essa palavra é formada na língua portuguesa? Ateu. Ela é formada pelo radical grego, theos, que significa Deus, deuses, theos, e também pelo prefixo grego a, prefixo grego de negação. Então a palavra ateu, você tem o prefixo a de negação, a, e tem teu, theos, vem de theos no grego, radical grego, theos, Deus. Então, ateu, ou seja, não existência de deuses. É isso. O ateu é isso. É aquele que nega a existência de deuses. É por isso que eu digo que o ateísmo é 100% verdade. E a ciência prova, nos mostra de forma fácil. Eu trago aqui duas. A antropologia, que estuda o homem, e a sociologia, que também estuda o homem. Só que estuda o homem no agrupamento humano. Sócio, homem, agrupado. Logos, estudo de um homem em uma comunidade. Socialismo. Isso é sociologia. O estudo do homem em sociedade. A antropologia e a sociologia nos mostram, melhor dizendo, de forma clara, que o homem cria deuses, que o homem é um criador, cria religiões. E aí a prova está aí. Hoje, ano 2014, hoje 23 de março de 2014, século 21, temos aí no planeta Terra milhares e milhares de sociedades, milhares e milhares de agrupamentos humanos. O homem vivendo em várias comunidades. E essas comunidades são diferentes. Porque cada comunidade vê o mundo de forma diferente. Você entendeu? Vê o mundo de forma diferente. Se você pegar aqui no Brasil, os carros aqui no Brasil, fabricados aqui no Brasil, os carros, esses carros são diferentes dos carros fabricados, por exemplo, lá na Índia, que é outra cultura. Os carros são diferentes. Os modelos são diferentes. E por que são diferentes? Porque o povo lá da Índia vê o mundo de outra forma. E a gente vê aqui no Brasil o mundo de outra forma. E assim acontece com os deuses, com as religiões. Aqui no Brasil existe a religião cristã, né? Eu já mostrei aqui em vídeo, né? Como o cristianismo chegou ao Brasil.
Então aqui nós temos a religião cristã. Só que a religião cristã não é a única religião do mundo. Outros povos têm lá as suas religiões. Outros povos têm lá seus deuses. Isso prova o quê? Que o homem cria religiões diferentes. Cria deuses diferentes. É por isso que eu digo que o ateísmo é a descrença em deuses. Porque o ateu, eu sei, verdade absoluta, que o homem cria deuses, cria religiões, assim como cria carros. E os deuses são diferentes. E as religiões são diferentes. Hoje, ano 2014, temos no planeta Terra, no mínimo, 10.000 religiões. Olha aí, todas diferentes. 10.000 religiões. E temos, no mínimo, 1.000 deuses, todos diferentes. Porque cada povo cria seus deuses, cria suas religiões. Isso não quer dizer que essas religiões, que esses deuses, existam de fato. Que eles apareceram para esses povos, todos, os 1.000 deuses que temos hoje. Não, os deuses existem na imaginação do povo. E assim é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos é o Deus Javé. Ele foi criado por um povo, o povo hebreu. O Deus cristão, o Deus que os cristãos adoram, é o Deus do povo hebreu, não é um Deus universal. Porque outras comunidades, outras sociedades criaram também seus deuses. Vamos pegar aqui a sociedade hebraica, né? O povo da Bíblia que criou o Deus Javé. Ora, a sociedade hebraica foi vizinha e também contemporânea, no mesmo tempo, da sociedade egípcia. A sociedade egípcia é diferente da sociedade hebraica. A sociedade hebraica criou o Deus Javé. A sociedade egípcia criou também seus deuses. Vários deuses, Osíris, Horus, né? E por aí vai. Não é isso? Ora, então você vê, ó, sociedade hebraica criou um Deus, o Deus Javé. E a sociedade egípcia, por exemplo, criou vários deuses. E assim por diante, a Bíblia está cheia de deuses. Porque aqueles povos ali, em sua ignorância, criaram vários deuses. Não é? Então é bem fácil explicar isso. Que existem hoje, no mínimo, 1.000 deuses. Porque o homem cria deuses. E existem, no mínimo, 10.000 religiões. Porque o homem cria religiões. Isso aí é verdade absoluta. É por isso que eu digo que o ateísmo, a não descrença em deuses, é verdade absoluta. Porque o ateu, como eu, sabe muito bem que o homem cria deuses, né? E aí estão as provas. Muito bem. Há algumas semanas, lancei na internet 2 vídeos mostrando a inferioridade da mulher na Bíblia, né? E 2 internautas, o Francisco Amigo e o Felipe Fela, viram os vídeos e mandaram um recadinho para mim no mesmo teor, dizendo que eu trato aqui de teologia séria. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Teologia séria. Em razão de eu ter recebido esses 2 recadinhos desses 2 internautas, resolvi então fazer alguns vídeos explicando aqui o que é teologia séria e o que é teologia falsa. Teologia baseada na ilusão, né? Que é aquela teologia propagada pelas igrejas. E no caso aqui, igrejas cristãs. Pois bem, trouxe aqui um grande teólogo, né? Conhecido aí em todo o mundo, né? O Bart Ehrman. E mostro aqui, estou mostrando apenas a introdução do que ele escreve aqui, ó, em um de seus livros. Aqui está, ó. Bart Ehrman, quem Jesus foi, quem Jesus não foi, ó. Muito bem. Este aqui é o 16º vídeo, 16 vídeos, sobre a introdução do livro aqui do Bart Ehrman. Muito bem. 16 vídeos até agora, né? Explicando direitinho aqui, e eu estou trazendo trechos do livro para cá. No 15º vídeo, que acabei de fazer hoje também, domingo, no 15º vídeo, eu transcrevi o que está aqui na página 11 do livro, né? No 15º vídeo. Este é o 16º. Transcrevi o que está aqui na página 11. E expliquei algumas coisinhas aqui. O quadro aqui, o que está no quadro, é o mesmo. E volto aqui agora com outro detalhe, tá? Porque aqui é muita coisa, né? Muito bem. Acabei de explicar aqui no 15º vídeo, e eu li, né? Aqui a parte, em que o Bart Ehrman aqui traz uma lição de
sabedoria, né? Ele diz aqui o seguinte, ó. O Bart Ehrman, ele é doutor em teologia, né? Ele chegou ao Moody Bible Institute, que é uma faculdade de teologia ligada a uma igreja lá nos Estados Unidos da América do Norte, uma universidade fundamentalista. E aqui no Moody Bible Institute, ele chegou com 17 anos de idade para fazer o curso superior de teologia, porque ele era cristão fervoroso. Lia a Bíblia durante 24 horas por dia, o Bart Ehrman. Era louco pela Bíblia, né? Acreditava em tudo o que está escrito na Bíblia. A Bíblia para ele era o livro, né? Era a palavra de Deus, o livro inspirado pelo Espírito Santo. Muito bem, então ele com essa fé que ele tinha cristã, ele chegou a decorar livros da Bíblia. Imagine um cara decorar, por exemplo, o livro de Mateus, com vários capítulos. É complicado. Ele decorava, de tanto amor que ele tinha pela Bíblia, né? Então, muito bem, ele empolgado com o cristianismo, entrou aqui na faculdade de teologia, com 17 anos. Depois de formado, 3 anos aqui em teologia, estudando ali teologia fervorosamente, né? Tudo sobre a Bíblia, ele foi depois para o Wheaton College, lá nos Estados Unidos também. Aqui ele se aperfeiçoou em língua inglesa para ler as matérias relativas à Bíblia, principalmente ao Novo Testamento, em inglês. Ele se aperfeiçoou aqui em língua inglesa. E ele fez também aqui curso sério sobre a língua grega. Ele domina, o Bart Ehrman domina a língua grega e estudou a língua grega apenas para ler o Novo Testamento em sua língua original, porque o Novo Testamento foi escrito em língua grega originalmente. Então, Bart Ehrman carregava o Novo Testamento, para onde ele ia? Carregava o Novo Testamento, ali escrito em grego, e ele lia o Novo Testamento de Mateus ao Apocalipse em grego, você vê. E depois ele foi para o Seminário Teológico de Princeton. Aqui ele foi fazer mestrado e doutorado em teologia, porque ele é PhD em teologia. Aqui no Seminário Teológico de Princeton, ele teve outra visão da Bíblia. Aqui ele caiu do cavalo, porque até então ele acreditava na Bíblia como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, né? Acreditava piamente. Ele acreditava que não havia lendas na Bíblia, que não havia mitos na Bíblia, que não havia fantasias na Bíblia, né? Ele pensava que tudo que estava escrito na Bíblia era verdade. Só que ele quebrou a cara aqui no Seminário Teológico de Princeton, durante o seu doutorado em teologia. E quebrou a cara por quê? Porque aqui, esse Seminário Teológico de Princeton uma faculdade de respeito, que trabalhava com a teologia séria, baseada principalmente no método histórico crítico. Ou seja, estudando a Bíblia com provas históricas, com provas arqueológicas e empregando também a análise crítica. Ora, com as provas históricas, com as provas arqueológicas e a análise crítica, a Bíblia não resiste. É um livro cheio de lendas, mitos, alegorias, fantasias, de Gênesis ao Apocalipse. Se fôssemos tirar, eu sempre digo aqui, se fôssemos tirar as lendas, os mitos, as fantasias, as contradições, as discrepâncias, as divergências que estão na Bíblia, se fôssemos tirar tudo isso da Bíblia, restariam apenas as 2 capas. Nada restaria, praticamente. Isso é de conhecimento de qualquer teólogo sério. Pois bem, o Bart Ehrman quebrou a cara. Tudo aquilo que ele havia aprendido antes sobre a Bíblia foi parar na lata de lixo. E isso aqui foi uma dor para ele. Ele diz aqui no livro, isso aqui foi uma dor para ele. Ele tinha uma crença no cristianismo, né? E essa crença caiu, foi parar na lata de lixo, quando ele tomou conhecimento sério sobre teologia. Provas históricas, arqueológicas, teológicas, etc. Aqui ele quebrou a cara. E é isso que ele diz aqui, ó, no trecho dele, né? Como eu expliquei isso aqui já no vídeo anterior, no 15º vídeo, vou aqui me fixar a apenas essa passagem que ele diz aqui, ó. Veja a ignorância religiosa. Ele diz aqui, ó: ao longo dos anos,
conheci pessoas que disseram: se minhas crenças não correspondem aos fatos, pior para os fatos. Nunca fui uma dessas pessoas. O Bart Ehrman está dizendo aqui, de forma clara, que ele mudou aqui de conhecimento, né? Ele tinha um conhecimento errôneo sobre a Bíblia. Para ele, a Bíblia era a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Não havia erro algum na Bíblia. Só que quando ele foi fazer doutorado no Seminário Teológico de Princeton, ele ali descobriu que a Bíblia é completamente o contrário daquilo que ele pensava. Quebrou a cara. E aí perdeu sua crença cristã. E crença em qualquer religião, né? E hoje ele está escrevendo aí e lecionando sobre isso. Ele é professor lá na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Ele é professor de teologia e também é diretor do Departamento de Estudos Religiosos da referida universidade. E tem mais de 20 livros publicados sobre o Novo Testamento, sobre a Bíblia. Pois bem, aqui ele diz que ele ouvia de seus colegas que eram cristãos, né? Ele ouvia assim, se minhas crenças não correspondem aos fatos, pior para os fatos. Ou seja, veja como a religião, eu digo aqui sempre, é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. O crente, coitado, ele bota uma coisa na cabeça, que aquilo é verdade, e ele não tira isso de forma alguma da cabeça, mesmo que os fatos provem o contrário. É isso aqui que diz o Bart Ehrman, que muitos amigos dele, muitas pessoas ali de sua comunidade, ele já ouviu, né, pessoas dizerem que se as minhas crenças, olha aqui, se as minhas crenças não correspondem aos fatos, às provas históricas, às provas arqueológicas, etc., então pior para essas provas. Ou seja, o crente, aquele que crê, ele vive num mundo de ilusão, ali protegido pelo fanatismo. Ou seja, se aparecer alguma coisa que venha a contrariar a sua fé, a sua crença, esse crente prefere ficar com a sua crença. Ele deixa de lado todos os fatos, todas as provas arqueológicas, históricas, etc. Ou seja, vive na ignorância por causa do fanatismo. E o Bart Ehrman diz aqui de forma clara que ele nunca foi uma dessas pessoas. Ou seja, ele era um fanático na Bíblia. Para ele a Bíblia era verdade. Só que ele quebrou a cara. E diante das provas históricas, diante das provas arqueológicas e diante das teologias sérias, o Bart Ehrman aqui mudou de casaca. Ele entendeu que ele estava completamente errado quando pensava que a Bíblia era a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, ele mudou aqui de crença. Mudou de crença diante das provas, porque não há como uma pessoa, diante da verdade e diante da ilusão, a pessoa vacilar. É por isso que ele diz aqui, que nem se trata de escolha. Quando você tem a verdade de um lado e você tem a ilusão de outro lado, não se trata de escolha. Não se trata de escolha. O único caminho aí é a verdade. A verdade é que deve ser abraçada a todo custo, e não a ilusão. Então, diante da verdade e ilusão, não há escolha. Escolha é quando a gente vai a um mercado, por exemplo, a gente gosta de cebola, gosta de tomate, e faz ali uma escolha, aí é diferente. Mas diante da verdade e diante da ilusão, não há por que vacilar. Todo mundo deve ir para a verdade. E isso é o que ele diz aqui, o Bart Ehrman, que ele nunca foi uma pessoa tapada. Que ele aqui, ele abdicou, ele deixou sua crença por causa da verdade que ele descobriu, por meio de provas históricas, arqueológicas e teológicas, né? De que a Bíblia não é a palavra de Deus, coisa alguma, não foi inspirada pelo Espírito Santo, e que está cheia de erros, mitos, lendas, contradições, divergências, discrepâncias, etc. Eis aqui a pura verdade, né? Uma pessoa que se apega a uma crença, simplesmente por se apegar a uma crença, deixando de lado as provas, os fatos, essa pessoa é uma pessoa cega. E se a crença é religiosa, essa pessoa sofre de cegueira religiosa, porque não aceita os fatos, as provas, sejam históricas, sejam arqueológicas, que contestam a sua crença. O Bart Ehrman
como não é uma pessoa tapada, não é uma pessoa cega e não era um cego religioso, ele aqui viu a verdade e mudou de casaca. Porque essa é a verdade. Esse é o caminho. Erros existem e como existem, né? Vamos aqui traçar apenas um exemplo, ó. No mundo antigo, por exemplo, era aceito como verdade o sistema geocêntrico, né? A Terra no centro do universo. Isso era consenso no mundo antigo. Por quê? Porque a ciência ali, a astronomia, não era desenvolvida. Era capenga, não havia propriamente ciência. Então, os antigos pensavam que a Terra era o centro do universo, o geocentrismo. O filósofo grego Aristóteles pensava que a Terra era o centro do universo. Ele defendia o geocentrismo. O Aristóteles, em que a Igreja Católica Apostólica Romana se baseou aí para muitas coisas, né? E o Aristóteles estava repleto de erros, né? E um dos erros do Aristóteles era esse, de que a Terra era o centro do universo. Só que depois, com o desenvolvimento, com a evolução da astronomia, tivemos ali o Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico, que já apontou que aquilo estava errado. O geocentrismo era o erro. O certo era o heliocentrismo, o Sol no centro do universo, em nossa galáxia, né? Na Via Láctea. Pois bem, Nicolau Copérnico derrubou essa afirmação aí de que a Terra era o centro do universo. E ele começou a ser perseguido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, lendo a Bíblia, também entendia que a Terra era o centro do universo. E se o Nicolau Copérnico estava criticando esse sistema, ele estava criticando a palavra de Deus, e não podia. E aí quase que ele era perseguido pela Igreja Católica, só que ele morreu antes. Aí depois surgiu Galileu Galilei, que confirmou aí a teoria do Nicolau Copérnico. O Galileu Galilei comprovou ali, com seu estudo, né, que é realmente a Terra, que o Sol era o centro ali da galáxia, né, nossa galáxia, e não a Terra. Ou seja, o Galileu Galilei, e foi perseguido pela Igreja Católica Apostólica Romana por confirmar o heliocentrismo, né? Então você vê aí, ó, um erro que era defendido até, né, por pessoas, né, que estudavam, né, por cientistas, um erro, a Terra como centro do universo. E hoje todo mundo sabe que isso aí estava errado. Ou seja, quem defendia o geocentrismo, qualquer cientista que defendia o geocentrismo, caiu por terra. E o cientista é assim, quando ele tem uma tese, para ele é verdadeira, e aparece algo que derruba essa tese, o cientista deixa a tese dele e passa a defender a tese verdadeira, né? E hoje todo mundo sabe que o verdadeiro hoje é o heliocentrismo e não o geocentrismo. Então aqui, ó, na religião é diferente. O crente bota uma coisa na cabeça e mesmo que as provas contestem essa crença dele, ele prefere ficar com a crença, ou seja, na ignorância. Já o cientista não. Diante de uma crença, a Terra como centro do universo, antes geocentrismo, se aparecer algo comprovando que isso está errado, o cientista deixa o erro e passa aí a defender a verdade. Igualmente aqui ao Bart Ehrman. Portanto aí, infelizmente por causa do tempo, mais um vídeo explicativo. Muito obrigado.